Essas expressões com números fracionários são as expressões que nós usamos, em geral, usamos parênteses, colchetes e chaves. E existe aqui uma hierarquia, ou seja, um sequencial que você deve operar. Em primeiro lugar, você procura usar as operações entre parênteses, a seguir as operações entre colchetes e finalmente a operação ou as operações entre chaves. É uma sequência, senhores, que é altamente precisa para a nossa realização de expressões fracionárias. Senhores, vamos aqui à amostragem desse nosso vídeo. Nosso objetivo é que você opere essas quatro iniciais expressões fracionárias. É o ideal que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. E a seguir nós temos mais duas. Vamos ver se o nosso tempo é suficiente para resolver essas expressões. Então, senhores, vamos a elas. A primeira delas, temos 3/4 mais 1/2, entre parênteses, dividido pelo misto inteiro em 1/4. Então, senhores, vamos iniciar operando aqui a condição, a expressão que está no parênteses. Soma de frações com denominadores diferentes, precisamos executar o MMC entre o 4 e o 2, que no caso, senhor, é o 4. Então, a lembrada também em relação à transformação de um número misto para uma fração imprópria. Multiplicamos o numerador pelo denominador, adicionamos ao numerador esse resultado. Não esquecer de conservar o respectivo denominador. Em outras palavras, fazemos o balão chamado D vezes I ou I vezes D, tanto faz, mais o N sobre o D. Senhores, é o nosso caso. Vamos tirar o mínimo, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3, 3. Mais 4 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. É a nossa condição parênteses, dividido nosso balão. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Conservando o denominador, que é o 4. Senhores, dividir frações. Vamos conservar a primeira, no caso 5/4, e multiplicar pelo inverso. Transformar a divisão em uma multiplicação e inverte a segunda. 5/4 é o 4/5. Senhores, aqui dá até para a gente simplificar, mas como são números pequenos, ficamos para lembrar a multiplicação entre frações, multiplicamos numeradores entre si, que é o 20, e bem como denominadores também entre si dá 20. E 20 divididos por 20, senhores, é o nosso 1, é o resultado dessa nossa primeira expressão. Senhores, vamos à segunda, mais ou menos parecido com a anterior, só um pouquinho esticada, e há um número misto na condição parêntese. Então vamos a ela. Vamos usar primeiro a transformação desse misto. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Conservamos o mínimo, repetimos o restante. Dividido novamente o misto, 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22 sobre o 4. Senhores, para operarmos o parênteses mínimo entre 2 e 4, 8 é o 8. Operação mínimo, 8 dividido por 2 é o 3. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 8 dividido por 4, 2 vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes o 3, 3. Dividido, vamos aproveitar a passagem e modificar logo. Ó. Passamos a multiplicar. No lugar de 22/4, passamos a usar 4 sobre o 22. Uma lembrada aí da divisão, da operação divisão entre frações, né, senhores? Para dividirmos frações, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, ou seja, transformamos a divisão por uma multiplicação, invertemos a fração do denominador, então a segunda fração. A seguir, numerador, multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si. Bom, gente, para a gente concluir, então 12 mais 2, 14, menos 3, 11 sobre 8, vezes 4 sobre o 22. Senhores, a condição da simplificação já citada no princípio, ó. 4 dividido por 2, essa fração dá para a gente simplificá-la por 2. Em outras palavras, dividir seu numerador por 2, o denominador por 2. 4 dividido por 2 é 2, 22 dividido por 2, 11. Agora aqui, senhores, dá para a gente pegar o que? Simplificar esse produto por 11. Ó. 11 dividido por 11 dá 1, 11 por 11 dá 1. O 2 e o 8 dá para a gente pegar por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Ficamos a depender de quê? 1 vezes 1 é 1 e 4 vezes 1 é 4. Então, senhores, o resultado dessa segunda expressão, 1/4.
Vamos à nossa terceira, senhores. Uma expressão que depende, pode-se dizer, de um numerador, né? Uma fração que depende de um dividendo constituído de números mistos e bem como o divisor, então o denominador. Vamos ter que transformar esse pessoal todo, os mistos, a fração imprópria, ou as frações impróprias. Na primeira, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7 quartos. A segunda, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5 meus. Dividido. O segundo par de parênteses, 8 vezes 3, 24, mais 1, 25 oitavos, menos 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9 quartos. Senhores, para operarmos os dois parênteses, precisamos executar dois mínimos. Um mínimo, primeiro, é em relação a 4 e o 2, que é o 4. E o segundo par de parênteses, o mínimo entre o 4 e o 8 é o próprio 8. Os maiores são múltiplos dos menores, né? Bom, então o primeiro vai valendo 4. 4 dividido por 4 é 1, vezes 7, 7. Mais 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Dividido. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes o 25, 25. Menos 8 dividido por 4, 2. 2 vezes o 9, 18. Senhores, vamos arrumar aqui o nosso numerador. Os dois numeradores. O primeiro fica... Primeira fração, né, fica a depender de 17 quartos dividido por 25 menos o 18, senhores, é o 7. Ficamos com 7 oitavos. Dividir frações, vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Senhores, chegou a hora da gente pensar nas simplificações. 17 não dá nem por 4 nem por 7, mas o 8 dá por 4. Então vamos tomar por 2, né? O 8 e o 4 vão dividi-los por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1, ou seja, simplificamos o nosso produto por 4. Senhores, ficamos a depender de 17 vezes o 2 é o 34, 1 vezes o 7 é 7. Na condição imprópria, se você quiser transformar a mista, é só dividir, ficamos com 4 inteiros e 6 sétimos. É o resultado dessa nossa expressão. Senhores, vamos aqui à próxima. Também uma expressão mais esticada, que além de parênteses, né, envolve colchetes, né? Então vamos operar os parênteses em primeiro lugar. Vamos dar uma arrumada primeiro nos parênteses e finalmente partimos para os referidos colchetes. Então, senhores, vamos aos mistos. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5 terços. Vezes 1 inteiro e 4 quintos, senhores. Fazendo aí o balão devido à condição do nosso tempo, ficamos com 9 quintos, dividido por, segundo, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9 quartos, mais 2 quintos. Mais 5 oitavos dividido por 2 inteiros e 7 oitavos. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 7 são 23 oitavos. Menos 6 vezes 1, 6 mais 5, 11 sextos. Senhores, vamos dar uma melhorada aqui nessa divisãozinha aqui, né? No caso, ficamos com 5 terços mais vezes 9 quintos vezes o inverso de 9 quartos, que é o 4 nonos. Repetimos o restante. E aqui ficamos com 5 oitavos dividido. Olha lá, aqui tiramos o mínimo, hein? 8, 6, ou 6, 8, o mínimo é o 24. Operando o mínimo, 24 por 8 dá o 4, 24 por 8 dá 3, 3 vezes o 23 é o 69. Menos 24 dividido por 6, senhores, 4 vezes 1, 44. Bom, aqui dá para a gente simplificar nesse produto os 9, né? 9 por 9 é 1, 9 por 9 é 1. Para melhorar aqui um pouquinho. Ficamos com 5 terços vezes produto, ó, 1 vezes 4, 4. 5 vezes 1, 5, mais o 2 quintos, mais 5 oitavos dividido. 69 menos o 44 dá o 25 sobre 24. Senhores, vamos virar aqui a página. A nossa mesma expressãozinha, agora vamos operar esses parênteses, né? Ficamos com 5 terços, parênteses iniciais, somar frações com o mesmo denominador, conservamos denominador, adicionamos numeradores, 6 quintos, mais 5 oitavos, divisão de frações, vamos conservar a primeira, multiplicar pela inversa da segunda, passa a ser 24 sobre 25. Senhores, vamos aos produtos, agora dá para a gente pensar em simplificar, ó. Aqui já dá para matar os 5 dividido por 5, dá tudo 1 para eles, e o 6 e o 3 dá para a gente dividir-os por 3, dá 2 para cá, dá 1 para cá. Aqui no caso, 5 e 25, dá para a gente pegar e dividir por 5, né? 5 por 5 dá 1, 25 por 5, 5. E o 28 e o 24 e 8, senhor, dá por 8, né? 24 dividido por 8 dá 3 e 8 por 8 dá 1. Bom, vamos então ficar com 2, né? Que é 1 vezes o 2 dividido por 1 dá 2, mais... Aqui ficamos com 3 quintos.
Se querendo, poderia fazer até a imprópria aqui, né? 5 vezes 2, 10, mais 3, 13 quintos. Ou então, já na condição mista, é 2 inteiros e 3 quintos. É um possível resultado da nossa expressão. Senhores, vamos então para a item E, uma fração numa condição fracionária constituída de números mistos. Então, senhores, vamos usar a condição da fração imprópria para cada um deles. Então, vamos ao primeiro. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3. 4 vezes 2, 8, 8 mais 3, 11 quartos. Mais 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 meios. Denominador, 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Repetimos o denominador. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Pronto. Melhorou um pouquinho, vamos arrumar os numeradores, tirar mínimo, denominadores também, né? Então, o mínimo do numerador, já fizemos há pouco, entre o 4 e o 2 é o 4. E vamos nós, 4 dividido por 4, 1 vezes 11, 11. Mais 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Nosso numerador ficou a depender de 11 mais 6 sobre o 4. Denominador também, mínimo é 4. 4 por 4, dividido por 4 dá 1. 1 vezes 13, 13. Mais 4 dividido por 2 é o 2. 2 vezes 3, 6. Senhores, arrumando os numeradores, ficamos com 17 quartos. E o numerador do denominador 19 quartos. Dividir frações, vamos conservar a primeira e multiplicar a inversão da segunda. Senhores, aqui dá para a gente simplificar, ó. 4 dividido por 4 dá 1, 4 dividido por 4 1. Ficamos com quem? 17 sobre o 19, que é a nossa fração própria. Então, senhores, o resultado do item é. Senhores, vamos aqui a uma mais trabalhosa ainda, né? Duas frações tipos aquelas que nós pegamos. Vamos fazer por etapas. Essa etapa do amarelo, vamos denominar de primeira. E essa segunda divisão aqui, né? No nosso caso, vamos chamar de segunda etapa de vermelho. Vamos partir para cima da primeira primeiro. Vamos fazer tipo fizemos há pouco. Vamos transformar esses mistos em impróprios. Então, 5 vezes 1, 5, 5. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7 quintos. Vezes 7 vezes 3, 21. 21 mais 4, 25 sétimos. Dividido, usamos logo a condição de divisão. 8 por 2, 8 vezes 2, 16. 16 mais 3 é o 19 oitavos. Menos 5 vezes 1, 5, mais 2, 7 quintos. Senhores, vamos dar uma arrumadinha aqui nesse parênteses. Aqui dá para a gente simplificar o 7 pelo 7, ó, fica 1. E 25 por 5, 5. Primeiro parênteses fica valendo apenas 5 dividido por. E precisa tirar o mínimo, né? Que é 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 19, 95. Menos 40 por 5 dá 8. 8 vezes 7, 56. Arrumando, né, ainda o colchetes. 5 dividido por 95 menos 56. É o 39 pelo 40. Senhores, dividir frações. Vamos conservar a primeira, que no caso aqui é 1 inteiro, é só o 5. E multiplicar pela inversão da segunda, 40, 39. Então, senhores, o resultado da nossa primeira etapa é o 200 sobre o 39. Vamos deixar ele guardadinho aqui. Vamos para cima da segunda etapa, etapa vermelha. Do mesmo jeito, né? Vamos partir aqui para os mistos, né? A primeira, 7 vezes 1, 7 mais 3, 10, 7. Dividido, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9 quartos. Dividido geral aqui. 7 meus, que é o 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 meus, mais 6 vezes 1, 6 mais 5, 11 sextos. Senhores, vamos dar uma arrumada. Divisão de frações, ó. Cada trecho aqui na primeira, né, no caso. 10 sétimos vezes a inversão, com 9 quartos é o 4 nono. Dividido. 7 meus mais 11 sextos. Precisamos tirar o mínimo, que é 6. E 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. 6 por 6, 1. 1 vezes 11, 11. Senhores, ficamos a depender então de 40, numerador primeiro aqui, parênteses, 40 por 63, dividido por 32, que é o 21, mais 11 por 6. Dividir de frações, conservamos a primeira, multiplicamos a inversão da segunda. Senhores, possíveis simplificações, ó, 40 e o 32, dá para a gente simplificar por 8, 40 por 8 dá 5, 32 por 8 dá 4. E o 6 e o 63, senhores, dá para a gente pegar por 3. Vai ficando 2 para 6 e vai ficando 21, né? 63 dividido por 3 dá 21. Agora, ainda está aqui, ó. O 2 e o 4 dá para a gente simplificar, sim. Então, vamos simplificar por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então, ficamos a depender de quem? De 5 sobre 21 vezes o 2, 42. É o resultado, senhores, da nossa segunda etapa. Bom, agora vamos concluir. Dividir essas duas aqui, ó. Dividir frações, vamos conservar a primeira e multiplicar pela inversão da segunda.
Senhores, aqui dá para simplificar o 200 e o 5 por 5, ó. Fica 40 para cá e 1 para cá, né? 5 dividido por 5. 42 e o 32, dá para a gente pegar por 3. 42 por 3 é o 14. 39 dividido por 3 é o 13. Senhores, ficamos a depender então, não dá mais para simplificar. 40 vezes o